Eu tenho uma palavra para nós nessa noite, para quem costuma anotar e vai talvez também mencionar no grupo familiar. O título é Chamados para um Propósito. Eu ministrei esses tempos atrás sobre unção, chamados para a unção, e nessa noite é chamados para um propósito. O texto básico que eu gostaria de ler está em Isaías 49, capítulo 1 ao 3. Capítulo 49, versículo 1 ao 3, que diz assim: Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Você pode aplaudir esta palavra? Aleluia! Palavra abençoada, palavra de Deus. Olha, amados, que promessa, né, que Deus aqui está colocando sobre Isaías. Está dizendo que Deus chamou ele. E assim como Deus chamou também a Isaías, Ele chamou também a mim e a você. E nós temos aí, este ano, o tema Ascensão. E dentro desse tema eu quero usar essa expressão, né, chamou, no sentido de ser chamado, de ascender, né, de levantar. Porque aqui o texto fala de chamar, e chamar é levantar também. Nós podemos aqui pensar aqui, que privilégio, né? Isaías teve de ser chamado para trabalhar para o Senhor, para levar, né, as profecias, as palavras de Deus. E nós que estamos aqui, meus amados, nós também fomos chamados para isso. Nós temos esse privilégio também de poder anunciar, né, a palavra de Deus. Isaías foi chamado para um propósito. Você também foi chamado para um propósito. Amém, meus queridos? Eu queria nesta noite que você pudesse prestar atenção e entender realmente o que se entende por propósito. Se você sair daqui entendendo realmente o que é propósito, eu creio que a palavra de Deus ela alcançou. Porque nós temos o costume de falar, né? Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes vira até um jargãozinho, né? Deus tem um propósito na sua vida. Realmente tem. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais, né, deste propósito. Ele te chamou, Ele te acendeu para um propósito. Você não está aqui por acaso. Amém? Você não está aqui por acaso. Você que é da casa, você que não é, você não está aqui por acaso. Foi Deus quem lhe chamou. E diante disso, eu quero trazer um breve pensamento sobre apenas um tópico, sobre propósito. Tem mais dois ou três subtópicos ali, mas é apenas um tópico. Estarei falando exclusivamente de propósito. E depois um paralelo, né, daquilo que é propósito. Então, o primeiro e único tópico é: Deus te chamou para um propósito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Significado hebraico, né, a língua original ali que escreveram, o hebraico, para propósito. Olha, quando alguém falar para você, você tem um propósito, preste atenção no que é o significado também. Ó. Propósito é deleite, é prazer, que pode significar também desejo e vontade de Deus. Então, propósito é prazer, é desejo e é vontade de Deus. Então, você tem um propósito. Deus tem um desejo para a sua vida. Deus quer cumprir a vontade na sua vida. Ter um propósito é ter prazer. Eu quero aqui abrir uma janela e trazer mais uma explicação sobre propósito. Segundo o livro do pastor Pio, eu não me lembro qual o livro,
Eu fiz um resumo aqui, né, do que é propósito que ele escreveu ali. Então, propósito de Deus, o propósito de Deus é, Deus tem propósito, meus amados. Tem um propósito para Ele mesmo. O propósito de Deus é ser revelado para a humanidade. O propósito de Jesus é revelar Deus Pai. Jesus, Ele revela Deus Pai. O propósito da igreja, que somos nós, é revelar o Filho e o Pai. E o propósito de vida nosso, né, como cristão, é apresentar o Senhor Jesus. Nós precisamos levar o Senhor Jesus. Este é o nosso propósito de vida. Agora, num pensamento geral, né, o propósito, meus amados, ele não é um fim em si mesmo. Ele tem como função tocar vidas. O propósito não pode terminar em você. Se você foi alcançado, se você está salvo, se alguém falou de Jesus para você, não é apenas para você, pronto, agora está comigo, eu estou salvo e acabou. Não, o propósito tem um fim maior, que é alcançar vidas, que é alcançar os outros. Este é o propósito geral. Ele não precisa e não deve parar em mim mesmo. Ele tem que ir para frente. Isso nós precisamos estar aprendendo. Amém, meus queridos? Tem um pensamento também sobre o propósito, e eu quero fazer agora um paralelo com o chamado, certo? Eu é que estou fazendo um paralelo. Não estou dizendo que propósito é um chamado, mas também pode ser. Então, eu faço uma comparação, né, como chamado e como nós temos a visão aqui na igreja de 5 ministérios, também como 5 ministérios. Como eu falei, né, é um pensamento meu, não é uma doutrina. É algo que o Espírito Santo pediu para que eu pudesse estar ministrando aqui nesta noite, diante do tema propósito. Então, propósito também pode ser considerado como um chamado e também fazer uma comparação aqui dentro dessa ministração com os 5 ministérios. Todos nós temos um chamado. Você agora já sabe mais ou menos o que é propósito. Então, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos um ministério. Amém? Mesmo que você não entenda, você tem um chamado, você tem um propósito e você tem um ministério. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como eu falei que nós todos temos um chamado e temos um ministério, esse texto aqui, ele testifica isso, porque ele diz, a ele mesmo concedeu uns, e depois ele concedeu a outros. Então, tem os uns e tem os outros. Isto engloba nós todos que estamos aqui. Deus, ele não levanta só pastores e líderes. Deus não chama só pastores e líderes. Se ele tem um chamado para todos, você está incluso neste chamado. Você está incluso também dentro de um ministério. Deus chama médico, Deus chama advogado, Deus chama eletricista, Deus chama encanador, Deus chama pedreiro, Deus chama qualquer função. Deus chama todos. Ele não chama somente pastores e líderes para o ministério. Então, independente da sua profissão, você tem um chamado também. Ele chama jovens, chama velhos, chama adultos, chama crianças, chama adolescentes, viúvas, ele chama todo mundo. Deus chama você para cumprir o propósito, para cumprir o seu ministério, onde você está inserido. Muitas vezes nós queremos atuar no ministério, mas somente dentro da igreja. Não. Lá onde você está, Deus usa você também. Onde você está inserido.
Como eu falei, não é somente pastor que tem ministério, você tem. E aonde você está inserido, você exerce influência. Então você é luz naquele lugar. E onde a luz está, as trevas elas não podem brilhar. É você que tem que estar brilhando ali. Amém, meus queridos? Nós já aprendemos que nós somos reis, somos sacerdotes, somos embaixadores. Então você é rei, você é sacerdote, você é embaixador onde você está, lá no seu trabalho, lá no colégio, onde você está, você exerce influência, você é rei e você é sacerdote. Você também não está lá por acaso. Tem algo maior. Porque ao seu lado pode ter, e tem muitas pessoas que nem conhecem o Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Precisamos, fazer a nossa parte, que é levar a palavra de Deus. E você tem ministério e Deus te chamou para isso também. Na integração, vimos aqui que vai começar a integração. Na integração tem uma lição sobre os 5 ministérios. E as pessoas elas ficam ansiosas, depois que você começa a passar por ali, as pessoas ficam ansiosas para saber o seu ministério. Fica ansiosa, qual será o meu ministério? Será que eu me identifico com qual desses ministérios que aí estão? Amados, não precisa ficar ansioso para isso. Não precisa ficar ansioso para saber o seu ministério. O importante é você ser luz, você ser rei, você ser embaixador, onde você estiver. Eu fui um dos ansiosos, antigamente, Assim que eu conheci os 5 ministérios, eu me apaixonei por esta visão. Eu logo queria saber qual era o meu ministério, e vai passando, e não sei qual é. Mas hoje eu já não sofro mais com isso. Então você que faz integração, ou você que já fez integração, que você está ansioso, às vezes está preocupado qual é o meu ministério, não precisa, meus amados. Vocês vão ver mais para frente um pouquinho que você tem ministério e você vai se identificar. Não sofra com isso, pois o chamado ministério, ele flui naturalmente em nossas vidas, sem esforço. O ministério, ele flui naturalmente. Você não precisa se esforçar muito para isso. Na realidade, o nosso chamado, o nosso ministério, é aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós. Dentro de nós já tem algo que o Senhor colocou quando você aceitou Jesus. O que falta para nós é colocarmos para fora aquilo que nós temos dentro. E filho de Deus, cristão, ele deve ter coisa boa dentro, Não vai colocar coisa ruim para fora, tá? Vamos influenciar com coisas boas. Amém, meus queridos? Vamos trabalhar. Vamos pensar que o Senhor está às portas. Mas podemos pensar também que Ele pode voltar daqui a 100 anos. Por isso, nós precisamos caminhar, por isso nós precisamos entender que nós temos um chamado e que nós temos que proclamar. Eu quero ilustrar o que eu aprendi esses dias. Uma história de um pai, estou falando aqui dentro do chamado, do propósito dos 5 ministérios. Uma história de um pai, que se você quiser, você pode colocar que esse pai também é Deus, Mas a história de um pai que tem 2 filhos. Na Bíblia existem parábolas de pais que têm 2 filhos. Mas não vou falar da palavra, a parábola. O pai que tem 2 filhos. O pai pegou 2 malas e preparou as bagagens para os seus 2 filhos. Em uma mala colocou gorro, agasalhos, casaco de lã, cobertores. Numa mala. Para onde ele está direcionando o filho? Para onde que esse pai enviou o filho? Você pode pensar, nós temos uma imagem, talvez eles coloquem aí. Dá para apagar a luz um pouquinho? Para ver, mas acho que dá para ver, Para onde o pai direcionou o filho, você sabe. Então, dentro desta mala, ele colocou o gorro, agasalho, casaco de lã, cobertores. Para onde ele direcionou o filho? Para a serra. Podemos dizer para Urubici, certo? Vocês conhecem Urubici ou não? Mas já ouviram falar, que eu sei. Numa outra mala, ele colocou bermudas, óculos de sol, camisetas, sandálias. Para onde
que Ele está enviando este filho. Para onde que Ele está enviando o filho? Para o litoral. Alguém deve ter pensado BC, né? Mas é litoral. Ele enviou para o litoral. Amados, o pai não disse o destino de cada filho. Mas aquilo que Ele coloca dentro da bagagem, né, na nossa mala, dá uma dica do nosso destino. Faz uma relação com o ministério. Faz uma relação com o chamado. O pai não diz o destino. Ele vai ali, prepara a mala e coloca algumas coisas ali. Mas o que está dentro da mala, ele dá uma dica do nosso destino. Mas se o irmão pegar a mala errada, o que vai acontecer? Se o irmão pega a mala contrária, pega a mala do inverno e vai para outro lugar. Assim são muitas coisas em nossa vida. Nós pegamos a mala errada e acabamos sofrendo. Nós pegamos muitas coisas que nós não deveríamos pegar e nós acabamos sofrendo. Por quê? Porque estamos com a mala errada. Quando nós fazemos aquilo que nós não fomos chamados para fazer, quando nós fazemos aquilo que o Pai não nos mandou fazer, pode ser peso, pode ser tristeza, a gente vai ficar azedo, cara amarrada. Nós temos que pegar a mala certa, nós temos que entender aquilo que o Pai colocou dentro de nós. O contrário também é verdadeiro, porque quando nós fazemos aquilo que fomos chamados para fazer, nós nos sentimos leves, nós nos sentimos muito bem, nós nos sentimos alegres. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que o Pai pediu para fazer. Mas muitas vezes nós sabemos o que deve ser feito e nós não fizemos. Nós escolhemos, muitas vezes, propositalmente, a mala errada. Amados, Jesus, Ele fazia a vontade do Pai. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Veja o texto. Mateus 26, 39. Nesta versão que eu tenho aqui, meus queridos. Diz assim: Ele avançou um pouco e curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a tua vontade. Contudo, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade e não a minha. É a vontade do Pai que deve ser feita, não a minha. Por acaso você já tentou rejeitar alguma vez a sua vontade para ficar com a vontade de Deus? Às vezes é complicado, né? Às vezes dói um pouquinho, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer, não a minha vontade. E isto é para cristãos. Isso é para nós. Isso é para a igreja. Nós fomos chamados para cumprir o propósito, para caminhar nele. Pois aqueles que têm aquele lema, deixa a vida me levar, ela não vive, meus amados. Porque ela deixa a vida levar. Ela apenas existe. Mas nós precisamos viver. E viver uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida que faça a vontade do Senhor. Não viva essa vida, deixe a vida me levar. Não, você precisa ter objetivos, você precisa ter propósito. Você precisa saber onde você quer chegar. E o lugar principal para chegar é no céu. É ter essa salvação que nós temos. Amém, meus queridos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Eu quero agora falar rapidamente sobre subtópicos. 3 subtópicos que nós temos aqui. Que esses subtópicos, eles vão dar uma dica, eles vão dar uma luz do seu ministério, do seu chamado. Aquilo que, não estou dizendo que vai garantir, mas ela dá uma luz sobre o seu ministério, sobre o chamado que Deus tem para você. Então, dicas, né, que dão uma luz para o nosso propósito, para o nosso ministério, para o nosso chamado. Primeiro,
o que você tem prazer em fazer. O que você tem prazer em fazer? Não vai dizer que você quer ficar, né, só numa rede curtindo, não dá. Aquilo que você tem prazer de fazer. Provérbios fala da preguiça, não estou falando que você precisa fazer alguma coisa. Então aqui diz, o que você tem prazer em fazer. Isso está relacionado com propósito, com chamado, com ministério. O que você tem prazer em fazer. João capítulo 4, 34, ele é um contexto da mulher samaritana, né? Não vou passar aqui, peguei só o João 4, 34. Os discípulos foram comprar comida, a samaritana chegou junto ao poço e Jesus conversou com ela. E no 34 ele diz assim, Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus declarou, a minha comida, quando os discípulos perguntaram para ele, você já comeu? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai, e realizar a sua obra. Esse deve ser o nosso desejo. Eu sei que não tem alguém aqui que não goste de comida, é impossível. Todos nós gostamos de comida. Então, aqui nós precisamos levar esse texto e trazer para as nossas vidas. Precisamos ter essa vontade, né, assim como nós temos de comer, de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus. O que você faz que lhe traz satisfação? É aqui dentro desse prazer ainda, né? O que você faz que lhe traz satisfação, que lhe traz alegria, que lhe dá prazer? Vai pensando, estamos falando de ministério de chamado. Jesus disse que a vontade, né, a vontade dele era como comida. A vontade dele para com Deus era como comida. O que queima dentro do seu coração? O que queima dentro do seu coração? É uma dica do seu chamado, é uma dica do propósito que Deus tem para você, é uma dica do seu ministério. 2, o que você é bom em fazer? Alguma coisa de bom nós temos pelo menos, né? Alguém aqui sempre tem alguma coisa de bom. Tem pessoas que têm várias coisas assim, que sabem fazer muito bem. Mas pelo menos uma coisa de bom você é bom para fazer. Por exemplo, algo que você tem habilidade para fazer aquilo. Aquilo que as pessoas reconhecem que você faz muito bem. Por exemplo, quando dizemos, preciso de alguém para organizar um evento, né, quem é que você pensa? Quando nós olhamos assim, precisamos de um ator para fazer propaganda para o retiro, quem é que você pensa? Né? É algo que você faz bem. Precisamos ter isso dentro de nós. Quando nós olhamos aqui os avisos, pessoas que têm uma boa desenvoltura, que têm uma voz doce, em quem você pensa? Amados, é isso que nós estamos falando. O que você é bom em fazer. Dá uma dica também daquilo que é o seu ministério, o seu chamado. O que mais incomoda você? Esse é o terceiro. O que mais lhe incomoda? Pensamos, se eu e você ganhasse uma oportunidade de Deus para solucionar um problema, né, da humanidade, qual seria? Vamos olhar assim para nível de igreja, para nível, né, de cristãos, para nível de irmãos. Claro que no mundo todo nós teríamos, né, várias coisas que nós gostaríamos de fazer, porque tem muitas coisas que me incomodam. Mas, se você ganhasse essa oportunidade para solucionar um problema, qual seria? Faça essa pergunta para você. O que mais incomoda em você? Aquilo que mais incomoda em você dá uma pista do seu propósito. Dá uma pista do seu chamado. Dá uma pista do seu ministério. Aquilo que mais incomoda em você. Ou talvez
seja aquilo que precisa ser melhorado dentro de nós, pode ser isso também. Algo que precisa ser melhorado dentro de nós para que nós venhamos fazer bem o nosso chamado, ou venhamos fazer bem, ou cumprir bem o nosso ministério. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui daquilo que me incomoda muito. Né? Me incomoda muito cristãos, né? Cristãos antigos, cristão de 30 anos de casa, 20, 30, 40 anos de casa, estou falando de cristãos, tá? Filhos de Deus, na igreja, que ainda usa fralda, ou seja, que ainda é bebê espiritualmente. Isso é algo que me incomoda. É algo que eu gostaria de poder estar ali diretamente com ele o tempo todo e dizer, vamos tirar essas fraldas, vamos botar um short, vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa. Isso é algo que me incomoda. E o que incomoda você também dá essa dica de qual é o seu ministério. As suas respostas para as perguntas acima é um sinal daquilo que Deus te levantou para fazer, para cumprir, né, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem um ministério, você sabe o que é propósito, você está aprendendo um pouco mais sobre o ministério. Aquele que não sabe quais são os 5 ministérios, vai na integração. Mesmo que você já está na igreja, passa na integração e você vai aprender o que é os 5 ministérios. E não precisa ficar ansioso para saber qual é o seu ministério, porque tem pessoas que estão às vezes 10 anos na igreja e não têm certeza total. Mas aqui eu dei essas 3 dicas, né? Essas 3 dicas do que nós podemos ter como luz para saber o nosso chamado, o nosso ministério. Amém, meus queridos? Para concluir o tópico principal, que é o propósito e chamado, lembra da história do pai que prepara as malas para os filhos? Vocês lembram, né? Acabei de falar, né? Então, meus amados, não precisamos, você pode pensar, isso acontece na igreja, que eu vou falar agora, acontece. Não precisa ficar com ciúme da mala do outro. Não precisa ficar com ciúme do dom do outro. Não precisa ficar com ciúme do ministério do outro. Não precisa ficar com ciúme da profissão do outro. Não precisa ficar com ciúme do seu irmão. Não precisa ficar com ciúme. Não devemos ficar com ciúme. É o pai que arruma a mala. É só pegar a mala certa. Amados, existe isso na igreja, infelizmente. Pessoas que têm ciúmes de um, ciúmes de outro. Lá, a Bíblia é repleta de falar sobre isso. Coríntios fala isso. Paulo, ele dá umas instruções sobre isso. Amém, meus queridos? Não precisa ficar com ciúme da mala do outro. Tua mala é boa. Sabe por que a sua mala é boa? Porque foi Jesus. Foi o Pai quem preparou esta mala. Só que muitas vezes nós queremos usar a mala do outro. Nós estamos indo para Urubici e queremos ir com a mala de litoral, de balneário. Não dá. Vamos, cada um com a sua malinha. Romanos 12, 6, a parte A, diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Nós temos diferentes dons. Por isso não precisamos ficar com ciúme. Cada um tem um dom, tem algo que sabe fazer melhor do que o outro, e assim por diante. Tem algum talento que Deus colocou em você. Por isso, esse texto aqui diz que nós temos diferentes dons. E o que eu posso concluir com isso? Dizer que você tem exatamente aquilo que você precisa ter. Você tem aquilo que precisa ter. Você diz, mas eu só tenho isso. É isso que você precisa ter. É isso que Deus quer que você venha executar, venha trabalhar. Ali, falando da mala de não ter ciúme, veja assim, meus amados. Não veja o seu irmão, não veja o seu amigo, não veja o seu cônjuge, não veja o seu patrão, não veja a empresa do outro como um concorrente adversário.
Não é concorrência. Não é adversário. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja simples. Não queira ser o melhor. Por quê? Porque Deus fez você assim. Você até pode melhorar estudando, aprendendo, mas não queira ser o melhor. Seja você mesmo. Porque Deus colocou algo dentro de você. Você tem exatamente o dom, você tem o talento que o Pai colocou dentro de você, que você precisa ter. Amém? O Pai já depositou em você tudo que você precisa. Quando eu falo você, eu me incluo, claro, né? Sempre as pregações primeiro é para o pregador. Então o Pai já depositou em você tudo o que você precisa para cumprir o propósito, para cumprir o chamado. Pare de querer ser o melhor, não tenha ciúmes, não tenha inveja do outro. E eu quero concluir lendo Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim, só vou ler uma parte dele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém, meus queridos? Tudo coopera para o propósito. Tudo coopera para o chamado. Tudo coopera. Você pode dizer, mas eu estou passando por problema. Vai cooperar para alguma coisa. É isso que diz a palavra de Deus. O Senhor te chamou pelo nome, Ele te levantou. Então, cabe a nós cumprir o propósito que Deus colocou dentro de nós. Sempre tem algo bom e de Deus dentro de nós. Nós temos chamados, nós temos ministérios e nós temos propósito dentro de nós que o Senhor colocou para que a igreja dele possa avançar, para que essas portas aqui continuem abertas, para que esse lugar seja pequeno. É isso que Deus colocou dentro de mim e de você. O que nós precisamos colocar para fora. Amém? Você recebe esta palavra?